Então, galera, nesta aula vamos aprender a respeito dos capacitores, né? O capacitor é um dispositivo capaz de acumular cargas elétricas quando uma diferença de potencial é injetada ou estabelecida entre seus terminais. Então, a capacitância dos capacitores pode ser medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular para determinada diferença de potencial. Os capacitores geralmente são produzidos de forma simples, formado por duas placas de condutores paralelas chamadas de armadura, que pode ou não ser preenchida com um meio altamente dielétrico, né? Um isolante, na verdade. Os capacitores podem ser usados para outros fins, além de sua função principal, que é armazenar cargas elétricas. Esse dispositivo pode ser usado em circuitos alimentados por correntes elétricas alternadas, né? Então, quando se deseja a formação de uma corrente elétrica contínua, como nos casos dos eletrodomésticos, né, que necessita dessas correntes, então pode ser usados, né, também em geladeiras, liquidificadores, máquina de lavar e etc. Esses eletrodomésticos, esses dispositivos, né, é alimentado por correntes elétricas alternadas, não por corrente contínua, que vamos estudar muito, é a aplicação em correntes contínuas. Uma corrente elétrica não fluirá pelo circuito enquanto os capacitores não se encontram completamente carregados, né? Isso pode reduzir o desgaste de ruído pelas grandes variações de correntes elétricas gerados no momento em que um dispositivo eletrônico é ligado ou desligado. Então, toda vez que um dispositivo é ligado ou desligado, isso ocorre grandes variações, desgaste no circuito eletrônico, né? Porque dá aquele pico de tensão. Então, os capacitores entram em ação neste momento para suprir a perda, né? Para reduzir os ruídos, as variações de correntes elétrica. Então os capacitores armazenam carga para suprir um buraco, né, por assim dizer, quando estas tensões ou estes dispositivos é desligados bruscamente, os capacitores continuam com suas cargas alimentando o circuito. Ok, pessoal? Então nós temos os diversos modelos de capacitor. O capacitor que aparece agora aí para vocês são capacitores eletrolíticos, ou seja, é um capacitor que ele tem uma capacitância de 47 microfarad por 16 volts. Essa é a capacitância dos capacitores. É expressa em farads, nanofarads, microfarads. Como a unidade de farad é muito grande, utiliza-se seus submúltiplos, que são o microfarad, nanofarad e o picofarad. O picofarad é 1000 vezes menor que o nanofarad. E o nanofarad é 1000 vezes menor que o microfarad. Então, sua capacitância é expressa em farad e seus submúltiplos. Agora, galera, nós temos aqui aparecendo para vocês aí os símbolos, a simbologia dos capacitores que vocês vão encontrar no circuito. O capacitor, ele é um equipamento ou um componente que tem diversos modelos. Temos o modelo capacitor eletrolítico sem polaridade. Veja que não tem sinal nenhum de polaridade, ou seja, ele não tem mais nem menos, o sinal de mais nem o sinal de menos, tá? De negativo, de positivo, na verdade, o sinal de positivo e o sinal de negativo não existe neste símbolo, porque este capacitor é um capacitor sem polaridade. Então, se você vê um circuito desse no circuito impresso dos iPhones, não vamos encontrar, porque os iPhones eles não utilizam capacitores eletrolíticos, ok? Mas utilizam outros capacitores que nós vamos ver por daqui a pouco. Então, nesta imagem nós temos um símbolo de um capacitor que tem o seu sinal negativo, indicando que esse capacitor é polarizado, ou seja, ele tem polo positivo e polo negativo, tá? Nós temos um outro exemplo do capacitor eletrolítico sem polaridade, e temos um outro exemplo no capacitor com polaridade. Neste momento, pessoal, nós temos aqui uma imagem comum dos capacitores, né? Geralmente encontramos muito essa simbologia no circuito, são os capacitores cerâmicos sem polaridades. Temos esse outro símbolo que é um capacitor eletrolítico, né? Com polaridade, nós temos o polo positivo e o polo negativo, e o capacitor variável,
que tem essa seta indicando aqui que é um capacitor que pode ser variado a sua capacitância, ou seja, tem um dispositivo onde pode ser regulada esta capacitância de acordo com a preferência do engenheiro, para se obter um resultado final de capacitância. Então esses são os símbolos de capacitores. Lembrando, galera, não vamos ver estes capacitores no nosso circuito dos iPhones, ok? Então nós vamos ver outros capacitores que são os capacitores cerâmicos. Então, galera, temos aqui então a imagem com exemplo de capacitores cerâmicos e capacitores eletrolíticos, tá? Esse é capacitor eletrolítico polarizado, tá? Nós vemos porque ele tem geralmente expresso o seu símbolo negativo e positivo, ou então ele tem uma marca com um símbolo negativo que provavelmente está do outro lado do capacitor. E temos aqui o capacitor cerâmico. Temos aqui o capacitor cerâmico que não tem polaridade. O capacitor aqui quadradinho, retangular, ele não tem polaridade. Pode ser instalado na placa de qualquer lado, mas o capacitor polarizado, temos que levar em consideração a sua polaridade para instalá-lo na placa. Agora nós temos uma imagem do capacitor que nós vamos ver muito nos smartphones. Então este é um exemplo de capacitor SMD cerâmico. Este capacitor ele não tem polaridade. É um capacitor sem polaridade. São micro componentes e precisamos de habilidade para trabalhar com esse tipo de capacitor. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos vários desses capacitores e a maioria deles estão ligados ao terra. Um capacitor deste circuito, quando entra em curto-circuito ou em fuga, causa grandes problemas no circuito impresso, certo? Então esses capacitores precisam ser verificados caso vocês tenham aí uma falha de curto-circuito nos aparelhos de iPhone. Precisa ser verificados os capacitores e os resistores que estão ligados ao ground ou ao terra, tá? Então nós temos aí exemplo de capacitores cerâmicos, capacitores de silício e muito mais, tá? Então nós temos aí a imagem com vários capacitores SMD. Então tá aí, veja na imagem o exemplo dos capacitores. E o símbolo dos capacitores é expresso pela letra C no circuito. Então o símbolo do capacitor é o que aparece aí na imagem para vocês e expresso no circuito pela letra C, tá? Os capacitores são expressos pela letra C. Agora que você já conhece o capacitor, já sabe para que serve, vamos para outra particularidade do circuito, que são os indutores. Ok, então na imagem acima nós temos vários modelos de indutores, mas o que nós mais vamos ver no nosso circuito impresso são os indutores SMD. Estes tipos de indutores são que nós mais vamos nos familiarizar no circuito. Na imagem podemos ver um exemplo de um indutor SMD, uma bobina, por assim dizer, e ele é representado pela letra L. Então, o que são os indutores? Para que servem os indutores? Indutores são dispositivos eletrônicos capazes de armazenar energia em forma de campo magnético. Então veja que, diferentemente do capacitor, que armazena energia, né, interna, o indutor ele é capaz de armazenar energia em forma de campo magnético. Esse campo magnético é gerado pela corrente elétrica que passa pelo indutor. A capacidade de armazenar energia em forma de campo magnético é medida pela grandeza Henry, tá? E é possível medir apenas com um equipamento chamado indutímetro. Então, em diagramas de circuito,
podemos ver a indutância representada pela letra L. Então, toda vez que nós vemos no circuito a letra L em um determinado ponto do circuito, é porque ali existe um indutor, né? Então você pode encontrar também energia armazenada em um indutor descrita em Joule, que corresponde à quantidade de trabalho necessário para estabelecer o campo magnético. Normalmente é constituído a partir de um fio de cobre ou outro material condutor enrolado em espiras em torno de um núcleo. Como podemos ver na imagem, vários modelos de indutores, bobinas e transformadores. O material do núcleo varia de acordo com a aplicação do indutor, assim como o número de espiras. Existem indutores que são mais indicados para altas frequências, outros são feitos para atingir uma maior indutância. São muito utilizados em conjuntos de capacitores para formar circuitos ressonantes, né? Assim, podem atenuar ou enfatizar a frequência, sendo utilizado em processamento de sinais de circuito analógico. Os indutores também são utilizados em recepção e transmissão de rádios e até TV, fonte chaveada, filtragem e radiofrequência, né? Ao acoplar dois ou mais indutores por meio de um núcleo apropriado, é formado um transformador. Com ele pode-se converter valores de tensões em corrente alternada. Isso de acordo com a relação do número de espiras ou de fios enrolados na entrada e saída do transformador. Também é importante considerar as perdas. Então, pessoal, vimos até agora que os indutores têm a função de armazenar energia em forma de campo eletromagnético. Tá? Então aqui nós podemos observar vários tipos de indutores. Então existe o indutor com núcleo de ferro magnético, que esse indutor é para atingir maiores níveis de indutância, né? E tem também o núcleo laminado, é feito de finas camadas de aço silício e envolvida em um verniz e é usado em baixa frequência. Um exemplo são os transformadores, né? Nós temos aqui os transformadores que geralmente são utilizados esse tipo de núcleo laminado. Temos o núcleo de ar, que geralmente não usa nenhum material em seu núcleo, apesar de pouca indutância, né? Não apresenta perdas causadas pelo núcleo. Então temos aí esses indutores, modelos de indutores. Temos o indutor com núcleo de ferrite, que é para altas frequências, né? Eles apresentam um excelente desempenho, pois é utilizado em um tipo de cerâmica ferromagnética e não condutora. E temos o indutor toroidal, utiliza um núcleo de ferrite, porém com um formato de rosca, né? E nós vemos um exemplo aqui deste tipo de indutor. Ok, pessoal, então já vimos para que serve um indutor e já vimos também que vamos utilizar, apesar de ter vários indutores, vários modelos, o que nos interessa para o nosso curso é este indutor SMD, que nós vamos ver muito, estamos vendo ele aqui na imagem e vamos ver muito aqui, muito nos smartphones, tá? Então nós temos aí a particularidade dos indutores e sua nomenclatura é L. E esses são os símbolos que vamos observar muito nos diagramas elétricos. Nós temos aqui um indutor com núcleo de ar e é um símbolo geral. Geralmente vamos encontrar muito este símbolo de cima aqui nos circuitos ou diagramas elétricos. Temos um outro símbolo que são os indutores com núcleo de ferro laminado, tá? É o símbolo. E temos um outro símbolo do indutor com núcleo de ferro com entreferro. No entanto, como nós já vimos, vamos ver muito este símbolo nos diagramas elétricos. E mais na frente vamos falar um pouco sobre este símbolo, tá? Vamos ver muito nos diagramas. Ok, então podemos ver outros símbolos de outros indutores, tá? Que também vamos observar. Mas, como já falei, não vamos ver este símbolo, não vamos ver muito esse símbolo nos iPhones,
Temos aqui o fixo com núcleo de ar, como já vimos. Temos o variável, né? Também os indutímetros. Possui também chaves para mudar a sua indutância, para alterar a sua indutância. Temos o indutor fixo com núcleo de ferro magnético. Então, em alguns casos, vamos nos deparar com um símbolo parecido com este no nosso smartphone. Nosso próximo componente que vamos falar um pouco é os transistores. Então, o que é um transistor? O transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, utilizado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Então, para que serve, né? Qual é a função dos transistores? Os transistores têm duas funções básicas: amplificar a corrente elétrica ou barrar sua passagem. Então, essa é a função do transistor. Então, como é que funcionam os transistores? Todos os transistores funcionam controlando a passagem de elétrons em seu interior. No entanto, existem diferentes tipos de transistor e cada um faz isso de uma forma diferente. Os transistores modernos, como aqueles usados em processadores de smartphone, são tão pequenos que são capazes de controlar o movimento de cada elétron individualmente. Os chips modernos, de poucos centímetros, podem conter de 5 a 30 bilhões de transistores. Os transistores são feitos de material semicondutores para conduzir e amplificar o sinal de cada corrente elétrica. Os semicondutores são geralmente dopados com materiais que podem oferecer cargas elétricas extras, facilitando a sua condução de eletricidade. Esta é a forma de funcionamento dos transistores. Então existem vários tipos de transistores. Também existem 3 configurações de transistores existentes: os transistores sanduíche de silício, os transistores de junção e o transistor de efeito de campo, chamado MOSFET. Então, o transistor sanduíche consiste em 2 camadas de silício, uma delas com dopagem tipo P ou canal tipo P e outra com dopagem tipo N ou canal tipo N, né? Positivo, negativo. Nesse tipo de configuração é possível fazer com que a corrente elétrica flua apenas por um sentido. Os dispositivos que fazem uso dessa montagem são conhecidos como diodos. Diodos têm apenas 2 canais. E os transistores de junção é formado pela combinação de 3 camadas de silício diferentes. Na configuração, há 2 formas de empilhar as camadas de silício: PNP e NPN, positivo, negativo, positivo, e negativo, positivo e negativo. São 3 polos, tá? Como podemos ver aqui na imagem, os transistores têm 3 perninhas, e essas perninhas, né, ou polos, pode ser positivo, negativo e positivo, ou pode ser negativo, positivo e negativo. Então esses são os transistores PNP, tem as suas junções formadas por combinações. E temos também o transistor de efeito de campo, chamado FET, também é formado por 3 camadas semicondutoras, diferente dos transistores de junção, que são ativados por uma corrente elétrica. Os FET são ativados por tensões elétricas e por isso pode amplificar ou atenuar tensão elétrica de um circuito. Então esses transistores são mais baratos e mais fáceis de serem fabricados que os demais transistores, sendo largamente utilizados nos chips eletrônicos. Então, onde são utilizados os transistores? Os transistores podem atuar como amplificadores ou interruptores em circuitos eletrônicos. Seu uso mais comum está nos processadores de computador, nos quais são requeridos graças à sua capacidade de acumular os bits por meio do aumento ou a queda da tensão de uma forma rápida e precisa. Os transistores estão presentes nos circuitos integrados, que compõem as portas lógicas utilizadas em circuitos elétricos e diversas máquinas eletrodomésticos, computadores, celulares, no caso dos nossos iPhones, smartphones e assim por diante. Então, nesse momento, temos aqui, galera, os nossos transistores e a simbologia do circuito integrado, transistor FET,
Os MOSFETs, ele tem a mesma configuração, no entanto, eles são ativados por tensões elétricas, não por correntes elétricas. Nos transistores ou nos MOSFETs nós temos 3 polos, que são as 3 perninhas, que significa gate, drain, source, drain e gate. Então o transistor sempre, na maioria dos casos, recebe seu sinal pelo gate de ativação, que é como se fosse uma chave de ativação nesse circuito, que é mais conhecido como um circuito que funciona como uma chave. Então não vamos encontrar esta configuração de componente nos iPhones, mas vamos encontrar sim os MOSFETs nos iPhones que fazem o trabalho. E um exemplo de um MOSFET nos iPhones, veja que é totalmente diferente. Nós temos um tipo de solda chamado BGA, e esse é um exemplo de MOSFET utilizado nos iPhones. Ok, então vocês viram aí para que serve os MOSFET, os transistores, né? E nós temos o exemplo aqui de um circuito integrado que utiliza esses componentes em seu encapsulamento interno, que pode variar de cada componente, cada circuito, e pode conter aí bilhões de MOSFET, bilhões de resistores em seu integrado. Agora nós temos uma outra particularidade, como estamos falando de componentes SMD que utilizam vários componentes. Vamos falar então do circuito integrado, que é esse exemplo que nós acabamos de citar. Circuito integrado, ou CI ou IC. Ok, pessoal, então os circuitos eletrônicos, né, que incorpora miniatura de diversos componentes, principalmente transistores, diodos, resistores e capacitores, gravados em uma pequena lâmina, chips de silício. O chip é montado e soldado em um bloco de plástico ou cerâmica, né, com terminais que são conectados aos seus componentes por pequenos fios condutores, com as mais diversas funções e aplicações nas indústrias, presente tanto nos produtos eletrônicos quanto nos seus processadores de produções e circuito integrado, assim como outros componentes estão disponíveis em diversos formatos e tamanhos de encapsulamento, né, que também determinam a forma como são fixadas nas placas de circuito impresso. Podem ser montados na superfície da placa sem atravessá-la. Então, pode ser montado com os seus terminais atravessados também. Então, nós temos o exemplo do circuito integrado, que chamamos de CI. Temos aí um exemplo na imagem, um microchip que utiliza aí vários componentes em seu encapsulamento interno, e esse componente faz a função de vários componentes. Então, nós temos aí os CI, os microchips, e um exemplo desse microchip é a nossa CPU Apple. Ela utiliza-se dessa tecnologia dos CIs para fazer aí o seu trabalho de processamento em diversos aparelhos de iPhone. Em todos os aparelhos de iPhone nós vamos ter aí vários componentes de encapsulamento, e aqui está a nossa CPU Apple, onde utiliza esta tecnologia, né? Temos também vários outros componentes que são componentes CIs, né? Todos eles são CIs e utiliza esta tecnologia que está circuito integrado CI. Então essa tecnologia nos smartphones é bastante utilizada. Está aqui vários exemplos dos CIs e nós vamos estudar cada um desses CI durante o nosso curso.